Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para time principal, time regularidade, rodada 23. Antes da escalação, deixa o seu like, compartilhe o canal, ative o sininho e aí você não perde nenhum vídeo novo. Espalhe a notícia aí pra galera que aqui tem dicas boas para cartola. Jogo Cartola desde 2006 e a minha experiência tento passar aqui nos vídeos. Última rodada, o time aqui do canal fez 80 pontos. Acertamos algumas peças, erramos outras. Everton Ribeiro, por exemplo, Everton Cebolinha, estava muito escalado, a gente colocou aqui no ataque, mas poderíamos ter colocado o Marinho. O nosso capitão era o mais escalado da rodada, Pedro Raul, não deu certo. Mas não podemos reclamar que a pontuação não foi ruim, 80 pontos é uma pontuação excelente. Essa rodada não dá para fugir dos dois times que são mais favoritos na rodada, Atlético Mineiro e Fluminense. O nosso time vai estar carregado de jogadores de Atlético e de Fluminense. Estou avaliando a possibilidade de colocar jogadores do Flamengo e do Palmeiras. E do Bragantino você tem ali o Arthur, o Iorra, que dá para colocar. O próprio lateral do Bragantino, que é muito bom de cartola, dá para colocar na rodada. E aqui do Ceará, dá para colocar o Vina, por exemplo. Seria uma aposta, né? Então, se a gente pensar aqui, nós vamos focar em Atlético e Fluminense. E vamos ver se a gente pinça algumas peças de outros times. Outros jogos, eu tenho, por exemplo, aqui Atlético Goianiense. Para mim, o Wellington Rato é nome que você não pode deixar de fora no meio campo nessa rodada. Aqui a gente tem o Atlético Paranaense, tem um Terans que dá para colocar, apesar do América ter vindo bem nas últimas rodadas, 4 vitórias consecutivas, fez um jogo bom contra o São Paulo agora na Copa do Brasil. Mesmo assim, o Terans jogando em casa é um nome, porque tem um pênalti a favor, daria para colocar o Terans, tá? Vamos ver o que a gente consegue montar aqui, porque a gente não vai fugir muito de Fluminense e Atlético, não. Na zaga, para mim, o melhor nome é o Manuel, do Fluminense. Deixa eu ver onde que ele está aqui mais para baixo. Daria para colocar o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, né? Uma opção que dá para colocar. Daria para colocar o Thiago Heleno, também do Atlético Paranaense. Aqui para baixo, acho que ninguém. Dá para colocar os dois zagueiros do Atlético, qualquer um dos dois. Dá para arriscar no Natan do Atlético do Bragantino também, para a rodada. Balbuena, né? Do Corinthians, tem uma média boa já depois que voltou, 4 pontos, mesmo sendo contra o Fortaleza. É um jogo que não é fácil para o Corinthians, mas o Corinthians é um time que toma poucos gols. Então, o Balbuena, por exemplo, ó, 20ª rodada fez 8.8, 21ª fez 8.4. É um nome que não está tão escalado assim, daria para colocar, tá? Léo Ortiz também, né, do Bragantino, é um bom nome. Eu vou fechar com o Júnior Alonso. Atlético, a gente vai saber a escalação com antecedência. Eu vou colocar uma dobra do Atlético aqui. A dobra normal seria Arana e Júnior Alonso. Laterais, dá para colocar esse Brites. O cara tem uma média excelente, mesmo sendo contra o Corinthians, podendo tomar gol. Tem um gol, tem uma assistência, ó, a pontuação só positiva dele. Dá para colocar. Olha, 4 mitadas que o cara tem, ó. Na 22ª, na 21ª. Aqui ele fez 3.30, aqui ele fez 11, aqui ele fez 10. Então o cara só tem mitadas. 18 desarmes o cara tem. 18 desarmes em 5 jogos. 18 desarmes. Então é um lateral interessante. Daria para colocar para ser diferente, né? O Lucas Cândido, pela possibilidade não só de desarmes, mas também de gols, porque ele tem 5 no Brasileiro, é um nome também muito bom. Eu vou fechar com o Lucas Cândido. Aí a gente tem uma dobra ali do Atlético, não tem a dobra do Fluminense, nós vamos dobrar aqui com o Fábio. Então nós vamos ter uma dobra do Atlético e uma dobra do Fluminense e o Lucas Cândido do Bragantino. No meio campo, para mim, o melhor nome para a rodada é o Wellington Rato. Daria para colocar alguém aqui do Palmeiras, mesmo sendo um confronto contra o Flamengo, dá para colocar alguém do Palmeiras, dá para colocar o Arrascaeta, sem dúvida nenhuma. Descendo aqui dá para colocar o Terans. Eu gostaria muito de colocar o Zaratio, mas o Zaratio está como dúvida. Então eu vou colocar o Arians nesse momento. Vou deixar o Terans aqui no meu time, mas daria para colocar o Zaratio. Se eu conseguir, por exemplo, ó, se eu tirar o Terans, vamos ver quanto. Não tem jeito porque o Arias é muito barato.
Então deixa eu pegar aqui do Atlético para ver quanto que custa o Zaratio, para ter uma ideia aqui mais ou menos o que a gente pode fazer. Então se eu filtrar aqui Atlético, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter o Zaratio que custa 13 cartoletas. Aí nesse caso eu perderia o Arias, e eu não quero perder o Arias. O que eu teria aqui no meio campo para colocar no lugar do Zaratio, se a gente pensar no Zaratio, né? Vamos lá. O que eu teria aqui no meio campo? Vamos pegar o filtro aqui. Vamos tirar o filtro do Atlético e vamos colocar todos os meio-campistas aqui para a gente colocar no banco de reservas. Olha, a gente teria um Gabriel, que não mita tanto em cartola, a gente teria o Nonato, a gente teria o Danilo, o Vina, que eu já falei dele, mas a gente colocou o Lucas Cândido, não daria. O Lucas Fernandes, do Botafogo, como uma aposta. Não tem muitas opções. Então isso é o que atrapalha com o caso do Zaratio como dúvida. A gente pode manter o Zaratio aqui, mas já combinando com vocês o seguinte: se a gente souber que o Zaratio não vai para o jogo, já que é o primeiro jogo, eu vou tirar o Zaratio e o Terans vem para o lugar do Zaratio, tá? Então essa já é uma informação que eu estou aqui. Só vou colocar o Gabriel porque a gente precisa de completar o time, mas já estou falando que vou colocar o Terans ali no lugar do Zaratio se o Zaratio não for para o jogo. Ataque, normal Hulk, é normal Cano. E uma terceira opção, a gente tem algumas opções boas. O Luciano, que fez um jogo bom contra o América. Os atacantes do Palmeiras contra o Flamengo. O Pedro, eu não vou colocar ninguém desse jogo para esse time aqui, mas são opções, né? O Pedro pela fase. Descendo aqui, o Moisés, o Robson, o Coelho, tem muitas opções. O próprio Keno aqui, ó, pelo confronto favorável, o Keno pode ser um nome, daria para dobrar o Atlético aqui no ataque. O Vitor Roque, né, jogando contra o América, vai ter opções de fazer gol. Eu vou fazer uma apostinha no Vitor Roque aqui no ataque, ó, uma apostinha, tá? No Vitor Roque. Vamos ver o que tem aqui de reservas para a gente colocar. A gente teria o próprio Canóbio, do Atlético Paranaense, como aposta para colocar. Deixa eu ver mais para baixo aqui o que a gente tem, já que a gente colocou o Vitor Roque. Diminuiu a opção, mas a gente tem os do Fortaleza, tem muitos prováveis, né? Tem até o Silvio Romero, tem o Romarinho. Eu vou colocar aqui o Canóbio, tá? Aí eu vou ter um cara do Atlético Paranaense contra o América no meu time, se o Vitor Roque não jogar, o Canóbio. Tá? Para a zaga, daria para colocar o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, acho que é um bom nome. Do que sobrou aqui para gente. Aqui para baixo não vejo nomes confiáveis. Então pensando aqui na nossa zaga, a gente vai colocar o Pedro Henrique. Dentro do orçamento aqui, ó, o que a gente pode colocar é o Pedro Henrique. Bora lá, colocamos o Pedro Henrique no nosso time. O nosso técnico dá para ser o do Fluminense ou do Atlético. O Atlético tem média de 5. O Fluminense tem média de 4,69. Vou fechar com o Cuca aqui, que é do primeiro jogo. O capitão mais escalado deve ser o Cano. O Hulk não vive uma fase muito boa. Eu vou deixar o Cano como nosso capitão. Apesar de que o Hulk também é um capitão muito bom para a rodada. Faltou colocar aqui o lateral no time reserva. Pode ser qualquer um dos dois do Palmeiras ali, mesmo não aumentando esse G. Os caras são bons para banco de reservas. A gente tem o Mariano, bom para banco de reservas. O próprio Capixaba. Eu vou deixar aqui o Mariano do Atlético para o nosso banco. E goleiro, eu vou deixar o Bento do Atlético Paranaense para o nosso gol. Tá aqui o time escalado. O nosso goleiro é o Fábio do Fluminense, o técnico é o Cuca do Atlético Mineiro. Tenho 2 do Atlético Mineiro na defesa, o Arana na lateral e o Júnior Alonso na zaga. Manuel do Fluminense é o outro zagueiro, Luan Cândido é o outro lateral ao lado do Arana. No meio campo, Arias, Rato e Zaratio. No ataque, Cano, Vitor Roque e Hulk. Já falei quem eu vou colocar no lugar do Zaratio, caso o Zaratio não jogue. 132 cartoletas, ponto 68 custou o nosso time. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente nessa rodada do final de semana.